No vídeo de hoje nós vamos continuar a parte 2 e final deste livro. Então se você tá aqui, você provavelmente já assistiu a parte 1. Se não, corre lá primeiro para assistir a parte 1 desse vídeo. E agora a gente vai continuar. Falamos dos 11 primeiros capítulos e agora vamos falar sobre os 11 capítulos finais. O livro Posicionamento, que mudou completamente como que a gente pensa sobre branding, sobre posicionamento. Esse, sem sombra de dúvidas, é o livro mais importante sobre esse tema. É um livro que revolucionou totalmente como que a gente pensava antes do marketing ser focado muito nas features, características, a inovação que um produto trazia, para quando a gente focou muito mais em como alcançar um espaço na mente ali, a nossa marca, ir numa lacuna que estava vazia e se posicionar para ser sempre lembrada. Então quando fala sobre aquele tópico, você ser a primeira coisa que surge na cabeça. Igual quando eu falo para você, marca de refrigerante, provavelmente a Coca-Cola veio à sua mente. Então é para causar esse mesmo efeito e é isso que está sendo ensinado aqui. Então vamos lá. No finalzinho da parte 1 ali, a gente estava falando sobre o capítulo 11. E a gente falou sobre quando a empresa lança produtos diferentes, né, de outras categorias. O nome disso é extensão de marca e ele visa atingir novos públicos, novos mercados. Mas e quando você estende uma linha de produtos lançando novos produtos bem parecidos e relacionados para atender ao mesmo público? O que fazer com os nomes? É sobre isso que vamos falar no 12º capítulo, a armadilha da extensão da linha de produtos. Olha, eu quero que você entenda aqui linha de produtos como um grupo de produtos que atendem a necessidades relacionadas ou que têm características semelhantes, tá bom? Por exemplo, os vários modelos diferentes de iPhone, os vários chocolates da Garoto com sabores diferentes, os refrigerantes zero, tipo isso. A lógica diz que se você for estender essa linha de produtos, é ideal manter o mesmo nome. Mas a verdade é que isso nem sempre funciona e eu vou te mostrar e provar aqui. Porque se você fizer isso, né, pode também confundir o consumidor, levando a diluir, né, aquele poder do posicionamento criado pelo produto anterior. Por exemplo, se uma empresa tem muito sucesso vendendo um sabonete de barra e decide lançar um desodorante para atender ao mesmo público, estendendo a sua linha, achando que o mesmo público vai aderir àquele desodorante, a empresa mantém o mesmo nome da marca. Isso pode dar errado, né? Porque agora o consumidor vai ver os dois produtos, sabonete e desodorante, e como antes o posicionamento da marca era associada ao sabonete, tudo começa a ficar ambíguo. A força do posicionamento, né, aquele anterior que foi criado e que já é lucrativo, então é arriscado. Esse tipo de coisa acontece quando a empresa toma essas decisões pensando de dentro para fora, sem considerar a percepção do cliente em primeiro lugar. Mas quando você faz o raciocínio inverso, de fora para dentro, aí o jogo muda, as coisas mudam. Entenda que os clientes, eles tendem a ver o produto e não a marca por trás do produto. Por exemplo, você fala, quero uma Coca, e não quero um refrigerante de cola da empresa Coca-Cola. Ninguém fala, ninguém pensa assim. Para os fabricantes, Coca-Cola é uma empresa, uma marca, um lugar para trabalhar. Mas para os clientes, Coca-Cola é um produto, uma bebida gaseificada doce para você tomar depois de um rachinho. Então, se a Coca-Cola decide lançar um refrigerante sabor Guaraná, estendendo-se uma linha de produtos e mantendo o nome Coca-Cola para esse refrigerante novo, olha como que fica esquisito o negócio. Já pensou? Achar um Guaraná, aquela cor clássica de Guaraná ali, escrito Coca-Cola? Não faz sentido. Aqui também pego o gancho, né, e já falo que embora os nomes genéricos para produtos não sejam recomendados, né, como a gente já falou anteriormente,
Se você for o primeirão a explorar uma categoria de produtos totalmente nova e colocar um nome genérico, cara, e pode ter sucesso mesmo assim. Nesse caso, olha que interessante, a grande vantagem é que esse nome genérico vai se tornar sinônimo dessa categoria de produtos. Assim como chiclete é sinônimo de goma de mascar, Xerox é para fotocópia, a gente nem fala isso, né? Post-it é para notas removíveis, né? E assim por diante. Os pioneiros podem nadar de braçada, né? Principalmente quando ele cria um nome mais amplo, se ele foi o primeirão. A gente viu, né, quando a extensão de linha de produtos fracassa. Mas agora, no capítulo 13, a gente vai ver exatamente o contrário. Quando a extensão de linha pode funcionar. Gente, entenda, não é um jogo racional somente de matemático. 1 mais 2 é 3. Não, não é isso. A extensão de linha ali de produtos é algo bem popular e tentador. Porque no curto prazo, o novo produto pega sim uma carona, aproveita a popularidade do anterior. Mas no longo prazo, os produtos da mesma linha, né, eles tendem a competir entre si, quase que canibalizando, né, as vendas e levando à perda de identidade, sabe? A gente já falou disso anteriormente. Olha só, a extensão de linha, ela pode ser uma armadilha e não necessariamente um erro. Eu digo isso porque existem 6 situações onde essa abordagem funciona e funciona muito bem. Vou te citar essas 6 aqui, ó. Número 1, quando não há concorrentes fortes. A verdade é que muitos produtos são vendidos por aí, mas poucos são posicionados. Então, se o cliente vai comprar ervilha sem ter preferência por marca, uma marca conhecida vai ser melhor do que uma marca desconhecida. Entendeu a lógica? Número 2. Se não existir outros concorrentes em um mercado, não use o mesmo nome na extensão de linha. Não tem por que correr esse risco, já que você vai ser o pioneiro ali. Número 3. Se o volume esperado de vendas do novo produto for baixo, faz sentido usar o nome da marca, porque não vai ter impacto negativo tão grande no posicionamento. Número 4. Se você tiver pouca verba para marketing, pode usar a associação a uma marca já conhecida para ganhar credibilidade e economizar custos. Caso contrário, evita esse caminho. Número 5. Se o produto for um grande avanço tecnológico ou inovação, não use o mesmo nome da marca. Não tem por que você fazer isso. Número 6. Em relação à distribuição, os novos produtos dessa extensão que vão ficar nas prateleiras não devem ter o mesmo nome, porque você tem que evitar confusão. Mas se um dos representantes ali comerciais forem vender eles, aí pode usar, porque o vendedor vai acabar com qualquer confusão mental ali na hora, né? Ponto final. Eu sei que isso pode ser difícil, mas vai assistindo de novo, vai pausando que vai ficar mais claro. Agora, a partir do 14º capítulo, a gente vai analisar alguns estudos de caso de posicionamento. Vamos começar com um posicionamento não de uma marca, mas de uma empresa. Até agora a gente falou sobre posicionar marcas, mas agora nós vamos falar sobre posicionar empresas. Uma empresa pode ter várias marcas, sendo que essa marca pode ou não ter o mesmo nome da empresa. Posicionar uma empresa é desejável em diversos cenários, como por exemplo, para poder vender a empresa, para poder vender ações da empresa, né? Então, empresa listada na bolsa, para atrair novos funcionários com perfis diferentes, ou também para você vender uma nova imagem para o público em um reposicionamento. Mas olha, para reposicionamentos, a gente tem o problema do nome. Muitas vezes o nome está ligado a uma função ou produto específico que a empresa pode já não mais oferecer, ou que agora representa só uma partezinha das operações. Lembra quando a gente citou aquele caso lá que tinha rádio?
no nome. Imagina se o McDonald's decide parar de vender fast food e começa a vender motosserras, mantendo o nome McDonald's. Não dá, né? Isso não faz sentido. Por isso que, para se desvincular de uma imagem antiga e se reposicionar com sucesso, o sugerido é que a empresa também mude de nome. Mas teve um caso de sucesso de reposicionamento sem mudar o nome, que foi o caso da empresa Monsanto, que a gente vai falar para você. Essa empresa, ela era conhecida por seus produtos químicos industriais, né? Ela precisava reestruturar a sua imagem para se tornar mais relevante para o público moderno. Com o passar dos anos, começou a existir uma percepção negativa associada aos produtos químicos por causa da tendência mundial ali de sustentabilidade, de saúde, então ela não podia ficar parada. As pessoas recebiam diariamente notícias de que produtos químicos causavam câncer, por exemplo, e isso, associar sua marca a isso, não estava sendo bom. Para combater isso, a Monsanto investiu pesado em campanhas de marketing para educar a população sobre produtos químicos. Falou que muitas pessoas rotulam produto químico como ruim e produto natural como bom, mas através de argumentos a empresa mostrou que na verdade os produtos químicos fazem parte da natureza e mostraram o quanto eles são essenciais para a vida moderna e todos os benefícios que eles trazem. E é aí que nós da Monsanto entramos. Usamos técnicas avançadas de melhoramento genético para acelerar o desenvolvimento de novas variedades e híbridos convencionais. E a tecnologia de hoje tornando mais eficiente um processo que teve início com os primeiros... Foi assim, desse jeitinho, que a Monsanto se livrou da imagem ruim e se reposicionou no mercado. Mas ó, entenda que ela teve que ter muito capital para poder fazer isso, né? E agora, esse estudo de caso vai estourar a sua cabeça. Presta atenção. No 15º capítulo, a gente vai ver como que foi o reposicionamento de um país. Isso mesmo, um bendito país. Já pensou isso? E hoje vamos falar sobre o caso da Bélgica. Tudo começou com a companhia aérea belga chamada Sabena. Ela era uma das 16 maiores empresas de transporte aéreo da porção norte, né, ali do Oceano Atlântico. Mas em uma época, todos os seus voos estavam partindo só de Nova York, com destino final sendo a Bélgica. Isso diminuiu a força dela de competir com outras companhias aéreas que eram maiores naquela época, né? E que ofereciam vários outros destinos. Para resolver isso, essa empresa concluiu que a melhor estratégia não era só promover a empresa, mas também reposicionar a própria Bélgica como um destino atraente. Os turistas norte-americanos conheciam muito pouco sobre a Bélgica e por isso o país não estava na escada mental de destino dos viajantes. Não era um país visto como turístico. O país era visto só como uma conexão para outros locais da Europa e não como destino final. E para superar essa dificuldade, a abordagem de marketing foi baseada no Guia Michelin, que classifica restaurantes e hotéis e que também classifica cidades. A classificação de cidades é feita de 1 a 3 estrelas Michelin e serve de parâmetro para turistas decidirem as suas viagens. A Bélgica tinha 5 cidades 3 estrelas, que era Bruges, Gante, Antuérpia, Bruxelas e Tournai. Enquanto a Holanda, país vizinho e um destino turístico bem popular da época, tinha só uma cidade 3 estrelas, adivinha só? Amsterdã. A campanha que a empresa aérea Sabena fez para reposicionar a Bélgica como um ótimo destino, né, destacava essas 5 cidades 3 estrelas com o slogan, abre aspas, na bela Bélgica existem 5 Amsterdãs, fecha aspas. A estratégia funcionou muito bem e gerou resultados expressivos, mas foi sabotada por mudanças na gestão da companhia aérea. A nova administração da empresa não se comprometeu com essa abordagem e retomou a estratégia anterior de promover a Bélgica como porta de entrada para a Europa. Além disso, o escritório de turismo belga não apoiava a ideia de limitar a campanha apenas às cidades de 3 estrelas, o que criou complicações políticas. Aí o buraco foi mais embaixo. Isso
deixa claro pra gente que mesmo que uma estratégia de posicionamento seja excelente, é necessário um compromisso de longo prazo e harmonia de todos os que estão envolvidos na execução. Por isso, um posicionamento tem que ser muito bem passado para os seus colaboradores, senão vai se perder. No capítulo 16, a gente vai ver um caso de reposicionamento agora de produto. O produto em questão citado lá é o Milk Doodle, né? Um doce de chocolate e caramelo. A marca, ela era associada aos cinemas, mas a empresa, a Beatrice Foods, queria ampliar o seu apelo para um público mais jovem que buscava doces e não só cinemas. O primeiro passo em qualquer estratégia de posicionamento ou reposicionamento é você entender o que está agora na mente do seu público-alvo. Nesse caso, eram os jovens. No caso ali da Milk Doodles, o público principal que eles queriam atingir não era uma criança qualquer. Era uma criança com cerca de 10 anos, exigente e que sempre buscava bons custos-benefícios. E olha só, para atingir esse público, a marca precisava ser apresentada como alternativa superior aos chocolates em barra que já dominavam o mercado de doce. Eles precisavam mostrar que com a Milk Doodles, a criança ia extrair o máximo de valor do dinheiro gasto. Então a estratégia foi destacar uma fraqueza das barras de chocolate, que é a curta duração desse produto. Uma barra de 30 cents ali da Hershey's, né, na época, podia ser comida em cerca de 2, 3 segundos. Além disso, as barras de chocolate diminuíram muito de tamanho ao longo dos anos, o que deixava mais evidente esse sentimento de que o chocolate acabava muito rápido. Eles falaram, opa, oportunidade aí pra gente. E ó, ficava ainda pior sabendo que o preço do chocolate só aumentava com o passar do tempo. Então o que eles fizeram? A Milk Doodles se posicionou como alternativa de, abre aspas, doce duradouro. Porque ao invés de apenas uma barra, a caixa de Milk Doodles tinha 15 pedaços individuais de caramelo coberto com chocolate. Não só a quantidade das balas, como o próprio formato em caixa ajudava a reforçar a ideia de um consumo mais duradouro, aumentando assim o custo-benefício na cabeça do cliente. O valor percebido agora era de que você ia comprar uma caixa e não uma única unidade de doce. Olha que interessante. A campanha de reposicionamento, ela incluía um comercial de TV que destacava essa nova proposta. O anúncio, ele mostrava uma mini história de um garoto e uma boca gigante que adorava barra de chocolate, mas que se frustravam porque elas acabavam muito, mas muito rápido. E aí, na propaganda, quando o garoto descobriu a Milk Doodles, a boca ficou feliz. A campanha tinha um jingle que reforçava isso, que era mais ou menos assim: quando a barra de chocolate for só uma memória, você ainda vai estar comendo seus Milk Doodles. Eu não vou cantar pra você aqui, pra ti, né? Não vou fazer isso com você, eu não quero perder você aqui pra sempre. Essa abordagem, né, simples e eficaz, reverteu a queda e resultou em um recorde de vendas para Milk Doodles. Tudo isso sem alterar o produto, mas apenas reposicionando os chocolates, sabe aonde? Na mente do consumidor, aonde realmente importa. Bom, agora no capítulo 17, a gente vai ver um caso de posicionamento de um serviço e não de um produto. E esse serviço que eu vou falar aqui para vocês agora é sobre o Mailgram. Um serviço oferecido pela empresa Western Union de transferência bancária em conjunto com os Correios dos Estados Unidos. Bom, o posicionamento de produtos e serviços são bastante parecidos em termos de estratégias, mas existem diferenças nas técnicas usadas, vamos falar assim. Nos anúncios, quando é de produto, o elemento dominante geralmente é a imagem visual, né? Os objetos, eles são tangíveis. Agora, já para os serviços, as palavras tendem a ser mais importantes para transmitir a proposta de valor. No caso do Milk Doodles, lá do capítulo anterior, o canal de comunicação usado foi a televisão, foi algo visual, foi mostrando o produto. No caso da Mailgram, o rádio foi o escolhido, por motivos óbvios. Esse Mailgram, né, ele foi o primeiro sistema de correio eletrônico dos Estados Unidos. Ele era a evolução do telegrama, né, que as pessoas já usavam
e confiável. Então ele se baseou nisso para falar, ó, é o próximo passo. Se você não é idoso que nem eu, né, saiba que o Telegrama era um serviço que permitia o envio de mensagens curtas rapidamente através de um telégrafo. Eu já vi minha mãe usar isso lá no começo, quando eu era petitinho. Eu lembro disso, de mandar ali parabenizando alguém que formou, sei lá, um negócio assim. Isso me vem na vaga memória. Tô brincando, gente, não foi comigo não, eu não sou velho assim, tá bom? É um amigo meu que me contou. Ao invés de uma pessoa enviar uma carta do Acre até São Paulo, o que demoraria dias, com o Telegrama a pessoa enviava códigos que eram interpretados por meio de telégrafo e os correios imprimiam esse código já na cidade de destino e entregavam rapidamente. Entendeu a lógica? Então, ao invés da carta ter que atravessar tudo, mandava o sinal, imprimia lá e entregava. No caso do novo serviço, a nova tecnologia do Mailgram fazia com que ele fosse 3 vezes mais barato que o Telegrama. E para posicionar o Mailgram na mente dos consumidores, pensaram relacionar o serviço a algo já conhecido na época. Adivinha só o que? O Telegrama, é óbvio. E a parte final do nome, né, o gram ali, do Mailgram, ajudava a fazer essa conexão com o Telegram. Uma das estratégias pensadas foi posicionar o Mailgram como o impacto de um telegrama a uma fração do custo. Então, tipo assim, é o novo Telegrama bem mais barato. Mas alguns disseram que isso não parecia certo, porque assim poderiam canibalizar o serviço de telegrama, que era da mesma empresa, né? Então podia gerar um conflito interno, já pensou? Ao mesmo tempo, ao comparar o Mailgram a um serviço como o Telegrama, que já estava em declínio, provocava uma impressão negativa nesse novo serviço. Então, uma segunda alternativa de posicionamento foi sugerida: associar o Mailgram ao serviço de correios dos Estados Unidos, destacando como sendo uma, abre aspas, carta de altíssima velocidade. Ou seja, uma estratégia focava mais para o lado da Western Union e outra mais para o lado dos correios. As duas campanhas de telegrama de baixo custo e de carta de alta velocidade foram testadas em 6 grandes cidades americanas. E os resultados mostraram que o telegrama de baixo custo foi mais eficaz, com um aumento de 100% no volume de uso do Mailgram nessas cidades. Enquanto a abordagem de carta de alta velocidade teve um aumento de só de 73%. O que pode ter acontecido é que o baixo custo foi algo mais importante para os clientes do que a velocidade de entrega nessa comparação, entendeu? Mas o que também pode ter impactado nisso foi o que o posicionamento da Western Union era mais forte do que o posicionamento dos correios americanos. A ideia de associar ao telegrama seria algo ruim, veio de pessoas de dentro da empresa, mas o que deu o veredito foram as associações feitas na mente do consumidor. Agora vamos para o capítulo 18, com mais um estudo de caso, o posicionamento do banco Long Island Trust. Diferente de serviços nacionais como o Mailgram, esse banco era super limitado em alcance, atendendo só o território de Long Island, uma ilha dos Estados Unidos. Por muitos anos, o Long Island Trust foi o principal banco da região, com a maior rede de agências e também o maior lucro. Mas depois de um tempo, uma nova lei permitiu que grandes bancos consolidados como Citibank, Chase Manhattan e Chemical Bank expandissem suas operações para Long Island. E isso destronou o banco Long Island Trust. E tanto que foi feito, né, uma pesquisa sobre a preferência de serviços bancários na ilha, né? E o Long Island Trust foi no pior em vários quesitos, como por exemplo, quantidade de agências, gama de serviços, qualidade dos serviços e até capital disponível. Eles eram menores que os gigantes. Mas nos quesitos regionais, como por exemplo, ajuda aos residentes de Long Island e apoio à economia local, o banco ficou em primeiro lugar. Muitos poderiam pensar que o banco deveria melhorar suas fraquezas, mas a teoria do posicionamento defende que é muito melhor usar o que o cliente já percebe como força, focar ali. Porque olha só, além de
ter que melhorar todos os pontos negativos, o Long Island Trust teria que também reposicionar esses quesitos negativos aonde? Nas mentes dos consumidores, e lá já estava ocupado. É muito mais inteligente e fácil evidenciar os pontos positivos, porque ali é a grande diferenciação. Então a estratégia foi se posicionar como o banco que se importava com a comunidade local, em contraste com os grandes bancos de Nova York que tinham interesses espalhados por várias regiões e até no exterior. Os anúncios começaram a sugerir que os habitantes de Long Island deveriam manter o seu dinheiro na região ao invés de enviar para os outros bancos maiores. Slogans como, por exemplo, por que mandar seu dinheiro para a cidade se você mora na ilha? E, abre aspas também, Long Island é nossa única localização. Tudo isso reforçava essa ideia local. E olha que interessante, 15 meses depois de campanha, e o Long Island Trust viu uma melhora significativa até nos outros quesitos onde estava negativo. Interessante isso, né? O banco subiu para a primeira posição em quantidade de agências e de capital disponível e melhorou a sua classificação em gama de serviços e qualidade do serviço. Tudo isso na pesquisa do consumidor. A campanha ela reconsolidou o banco como a principal instituição financeira para os residentes de Long Island. Gente, eu arrepio com essa história. É muito massa. Olha como que tudo é uma questão de percepção. Os clientes eles começaram a perceber que todos os quesitos do Long Island Trust ficaram melhores, mesmo que não tivessem mudado tanto assim. Isso só porque eles começaram a se conectar mais com a empresa através do seu novo posicionamento local, regionalista, né? E reposicionando automaticamente a concorrência, assim. Genial, né, gente? Mas ó, deixa eu te falar um negócio. Você ainda não viu nada. Porque agora a sua cabeça vai explodir mais ainda com um caso de reposicionamento da Igreja Católica. Olha só esse exemplo que vem no livro. Não é sobre uma igreja ou outra em específico, mas sim a Igreja Católica como um todo, como entidade, né? O Concílio Vaticano II, né, foi uma série de reuniões para reformar a doutrina cristã para o mundo moderno, né? Começou lá em 1961 e foi até 1965. E depois disso, a Igreja Católica, ela passou por mudanças significativas e abandonou muitas regras e regulamentos e adotou uma abordagem mais flexível a partir de então. Antes dessas reformas, a igreja era vista como, entre aspas, professora da lei, com ênfase em regras, recompensas e punições. E quem tá falando isso é o livro aqui, tá, gente? Não é uma opinião nem nada disso. Com as mudanças, essa identidade se perdeu, gerando confusão entre os fiéis e resultando na diminuição da frequência na missa, por exemplo. Eles notaram isso. E depois desse concílio, a igreja não conseguia explicar de forma clara o que ela representava. Tava meio assim, não tava certinho o posicionamento na mente das pessoas. Não houve uma campanha de comunicação unificada em Roma para orientar os fiéis sobre essa nova direção, sintetizando as mudanças, né? Isso tudo fez com que a igreja perdesse sua influência e autoridade moral naquele momento. Aí então, para resolver essa crise de identidade, a igreja precisava responder à pergunta, abre aspas, qual é o papel da Igreja Católica no mundo moderno? Fecha aspas. E a resposta deveria ser simples, definitiva e comunicada de forma assertiva. Então eles retrocederam às origens da igreja nos evangelhos para encontrar uma resposta que relacionasse os ensinamentos de Jesus Cristo ao contexto do mundo moderno. E eles entenderam que a tarefa seria reposicionar a igreja de, abre aspas, professora da lei, fecha aspas, para, abre aspas, professora da palavra, fecha aspas. Depois que isso foi definido, o próximo passo seria desenvolver técnicas para implementar esse novo posicionamento, para que todo mundo percebesse esse caminho. A primeira coisa seria treinar os clérigos para melhorar os seus sermões e comunicação alinhados com essa nova ideia de professora da palavra. Além disso, um filme dramático, de nome Return to the Beginning, traduzido,
em português ali, retorno ao começo, foi proposto. Todas as outras atividades da igreja deveriam ser alinhadas a esse novo posicionamento. Mas apesar das boas ideias, a sugestão de reposicionamento não foi aceita pela igreja. Os bispos, eles mostraram resistência em aceitar conselhos dos leigos sobre como conduzir a igreja. E além disso, o conceito era considerado simples demais para ser aceito por eles, que tendem a valorizar ideias um pouco mais complexas. As mudanças propostas acabaram que não foram implementadas e a igreja continuou enfrentando os desafios de comunicação e a crise de identidade naquele momento. Isso tudo mostra que até mesmo as soluções óbvias, elas enfrentam resistência quando confrontam tradições e estruturas já bem estabelecidas. Bom, é bom depois você dar uma olhada nessa parte do livro que ele fala com muito detalhe, né? E agora a gente vai para a parte final do livro, o capítulo 20. Ele mostra como que você aplica todos esses conceitos de posicionamento para promover, sabe o que? A sua carreira. Assim como que já vimos aqui em todos os exemplos, tentar ser tudo para todo mundo quase nunca funciona. Você precisa escolher um único conceito para destacar no seu posicionamento. É importante definir quem você é e o que representa em termos simples, algo que seja fácil de ser lembrado e associado a você. Outra coisa importante é que um nome pode fazer toda a diferença na construção de uma identidade profissional. Nomes difíceis, complicados ou sem apelo podem dificultar, né, a criação de uma imagem marcante, né? Ou se é muito comum, por exemplo, falar Fernando, você pode não lembrar de mim. Falar Brazão é mais fácil de lembrar. Se você quiser, pode adotar um pseudônimo, né, para ajudar na força do seu posicionamento. Pensa no caso da Anitta, por exemplo, né, que o nome dela é Larissa. Para facilitar ainda mais a sua vida, o segredo é aproveitar oportunidades externas, que os autores do livro chamam de, abre aspas, cavalo. E aqui vão os 6 cavalos que eles falam, presta atenção. Primeiro, a sua empresa. Escolha uma área de atuação que não esteja em declínio no mercado, óbvio, né? Busque nichos que estão em crescimento. Segundo, o seu chefe. Eu sei que você quer construir um negócio próprio muitas das vezes, mas se apoiar nos ombros de gigantes para construir sua reputação no começo é muito inteligente. Isso vai te ajudar muito, vai te colocar lá na frente já. Trabalhar para um chefe competente pode alavancar a sua carreira. Muitos profissionais bem-sucedidos seguiram mentores ao longo das suas carreiras que agregaram tanto em conhecimento quanto em autoridade para eles. Bom, o terceiro cavalo é um amigo. E ó, aqui eu não tô falando para você sobre amigo da sua vida pessoal necessariamente. Não é isso. Não entenda nesse caminho, né? Mas sim sobre amigos envolvidos no mundo dos negócios, né? Que vai te dar aquele empurrão que você precisa. Cultivar essas amizades pode te abrir várias portas no futuro. Por isso que eu gosto tanto de um bom networking, né? Focar nisso. Bom, o quarto cavalo é uma ideia. Basta uma boa e grande ideia para você, entre aspas ali, zerar a vida, né? Vamos falar assim, rebentar a boca do balão. Mas não espere que quando a ideia da sua vida surgir, todo mundo vai aceitar ela de imediato. Isso não acontece, senhoras e senhores. Você tem que estar disposto a enfrentar a resistência e até mesmo ser ridicularizado caso tenha uma ideia que acredite ser boa. Sobre isso tudo, temos o quinto cavalo, que é a fé. Fé nas outras pessoas e também fé nas próprias ideias. Não importa o quanto você falhe no caminho, você tem que ter fé que um dia vai chegar ao topo. Se você não acreditar em você, meu amigo, quem vai? Já parou para pensar que as maiores histórias de sucesso da humanidade envolvem pessoas que falham muitas vezes antes de finalmente dar certo? Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Thomas Edison, Walt Disney, Sylvester Stallone,
Fernando Brazão e uma pancada de gente. Se você tiver um propósito firme no que você faz, eu tenho certeza de que vai ter a coragem e a fé para continuar em frente, apesar das tempestades, dificuldades, enfim. Agora, para finalizar esse capítulo, vamos pro 6º cavalo, né? Adivinha o que é? Você mesmo. Calma, eu não tô te chamando de cavalo, meu querido. O que eu quero dizer é que você precisa domar a si mesmo e procurar sempre se desenvolver. Você não pode ignorar o seu desenvolvimento pessoal. Não pode, ponto final, né? A parte técnica do empreendedorismo é mais fácil do que a parte emocional e psicológica, e elas andam juntas. Você vai precisar fazer com que o seu CPF seja cada vez maior para que o seu CNPJ também prospere. A empresa sai de dentro de você e vai até o tamanho que você permite. Não negligencie isso. E eu acho que você não negligencia, senão você não estava assistindo esse vídeo para se desenvolver, né? E agora, finalmente, vamos para o penúltimo capítulo do livro, onde você vai descobrir os 6 passos para criar e implementar uma estratégia de posicionamento eficaz. E não importa o que você deseja posicionar. Com esses 6 passos aqui práticos, você vai ter muita clareza de como fazer, tá bom? Então, vamos a eles, né? Passo número 1, a sua posição atual. Qual posição que você, marca, empresa, já está posicionado hoje na cabeça da pessoa, né? Considere a percepção atual do público e não a sua opinião. Deixa o ego de lado ali e faça uma análise bem honesta sobre onde você está na ótica do mercado. Isso é importante porque se você já tiver uma posição na escada mental do seu público, é mais fácil usar isso a seu favor do que sair do zero, criar algo novo. E se você ainda não é super famoso, entenda o que os seus seguidores, mesmo que poucos, enxergam em você. O que eles veem de único em você? E após fazer isso, nós vamos para o 2º passo. Defina qual posição você quer ocupar no longo prazo. Você não pode atirar para todo lado. Qual que é a posição ideal que você deseja alcançar na mente dos consumidores? Então você vai comparar passo 1, onde você já está na mente, e onde você quer chegar no passo 2. Essa posição, ela deve ser algo que o diferencie dos seus concorrentes, que converse com o seu público-alvo. E depois que você fizer isso tudo, a gente chega então no passo 3, que é a sua concorrência. Para conquistar a posição desejada, é necessário você identificar os concorrentes diretos que ocupam o espaço que você deseja. E isso envolve analisar quais marcas ou produtos você precisa superar para ganhar uma posição privilegiada na mente ali dos consumidores. Mas essa superação não é sobre ocupar a mesma posição de alguém que já está consolidado. Isso é muito difícil. Encontre outros nichos, reposicione a concorrência se necessário, vai onde está vazio. E agora o passo número 4. Money, dinheiro, bufunfa. Você tem recursos financeiros suficientes? Porque manter uma estratégia de posicionamento exige investimento, principalmente em marketing. Você vai precisar ter visibilidade para atingir as mentes das pessoas. Então esteja preparado para investir em anúncios, entre em mentorias e tudo mais para você se desenvolver mais. Passo número 5, tenha consistência e resiliência. Posicionamento é algo que você vai ter que sustentar no longo prazo. Você tem a capacidade de manter sua estratégia de posicionamento por muito tempo, mesmo diante de adversidades e mudanças no mercado? Se pergunte isso, responda isso. Esse posicionamento que você vai ter é a prova de balas em relação ao tempo, ou pelo menos parece ser bastante promissor? Pense em tudo isso para finalmente chegar no 6º passo. Verifique se você está alinhado com o que deseja mostrar. Em outras palavras, as coisas que você é devem estar coerentes com a imagem que você deseja transmitir. Sua proposta de valor, produtos, comunicação, tudo isso tem que estar alinhado com o seu posicionamento. Mas acima de tudo, te recomendo a honestidade e construção do seu posicionamento através do seu propósito, pessoal. Porque quando você se baseia no seu propósito, as chances de você ser
incoerentes são mínimas e vai te dar um gás para trabalhar nisso. Você também se sente mais assim entusiasmado, né? E tem mais esperança nisso, porque é algo que você defende. E agindo com honestidade, você não tem medo do futuro, porque quem tem perna curta é a mentira e não a verdade. Essas duas coisas, propósito e honestidade, são minhas contribuições para te ajudar a se posicionar melhor. Mas agora, no último capítulo, você vai descobrir o que os autores enxergam como princípios fundamentais para o jogo do posicionamento. São 9 princípios. Vamos lá, o primeiro é sobre a escolha das palavras certas para o seu posicionamento. A moeda que você vai usar para comprar um espaço na escada mental do seu público é a linguagem, é a comunicação. Se você escolher as palavras certas, pode influenciar profundamente a forma como as pessoas pensam e te percebem. Selecione palavras que despertem significados estratégicos na mente das pessoas e descarte palavras que carregam associações negativas. Entenda de pessoas e entenda de palavras para despertar os gatilhos corretos. O segundo princípio é a visão. Você já sabe que o jogo do posicionamento é o jogo do longo prazo. Então você precisa ter uma visão de 5, 10 anos para o futuro para saber aonde que você quer chegar. Ao saber isso, você age de forma mais focado em direção ao que você deseja e também antecipa várias pedras no caminho que você vai ter, você pode ter certeza, tá? Mudanças frequentes de direção prejudicam seu posicionamento, enquanto uma visão clara te dá a possibilidade de se adaptar a mudanças de forma eficaz. O terceiro princípio é a coragem. Coragem de persistir no seu posicionamento sem saber se vai dar certo, mas tendo fé que vai dar certo. Coragem de defender o que você acredita, mesmo que os outros tirem sarro da sua cara ou tentem te derrubar. Isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Coragem de investir o máximo de tempo, energia, dinheiro para estabelecer uma posição de liderança antes que os concorrentes façam isso. Coragem de tomar decisões e iniciativa para executá-las na prática. Bom, o quarto princípio fundamental é a objetividade. Seja objetivo na análise de mercado em todas as coisas que for investigar e decidir. Que o que importa é o que as pessoas enxergam de você e não o que você acha, a sua opinião, ou se você acha que isso é injusto. O quinto princípio é um dos que eu mais gosto, é a simplicidade. As ideias mais poderosas são as mais simples. Nesse mundo saturado de informações, conceitos complicados tendem a fracassar miseravelmente. Soluções simples são mais facilmente compreendidas e lembradas pelo público. Se você tiver uma ideia que é complicada ou inteligente demais, cuidado e segura o seu ego, tá? O Leonardo da Vinci, ele já dizia: a simplicidade é o maior nível de sofisticação. As coisas têm que ser simples. Sexto princípio: evite extremos. Essa pode até soar como contraintuitiva, né? Porque por mais que você precise de um posicionamento forte, se você for muito pro externo, você pode perder essa corrida. Não seja radical no seu posicionamento, porque isso limita muito o público que você atinge. Sua escala pode ser prejudicada se você errar a mão nisso. É sobre você equilibrar uma proposta única com um apelo amplo, evitando ficar em nichos muito restritos. Usando uma analogia de política que haja como um pouco conservador para quem é liberal e um pouco liberal para os conservadores, né? Os autores, eles dizem que as melhores oportunidades e os melhores posicionamentos estão em um espaço central que abrange um pouco da direita e um pouco da esquerda. Assim você consegue atingir mais pessoas do que se você ficar nos extremos. Bom, sétimo princípio: cuidado com as mudanças.
Embora o mundo esteja mudando constantemente, muitas coisas permanecem as mesmas. A tendência de empresas tentarem acompanhar as mudanças leva a erros amadores, como se desviar do que já fazem de melhor para perseguir modismos. O posicionamento bem-sucedido, ele envolve se manter consistente em uma direção ao longo dos anos. Bom, 8º princípio: o olhar mais global. Nunca subestime o possível impacto mundial que você pode ter. Algum dia você pode expandir para outros países. E olha, isso ficou ainda mais fácil de fazer agora com a inteligência artificial. Então, tome cuidado com isso, preste atenção a isso. 9º princípio: foco no que os outros enxergam. Já martelamos isso aqui, né, aos montes nesse vídeo, na parte 1, enfim. É sobre você aqui entender o que o mercado percebe e não o que você percebe ou o que você quer ou a injustiça que você acha que estão cometendo. Ah, o meu é tão melhor. É crucial também você avaliar continuamente os seus concorrentes e explorar as fraquezas deles para reposicioná-los. Já ensinamos você a fazer isso aqui. Bom, e como prometido lá no vídeo parte 1, eu vou te revelar agora qual que é de longe o melhor posicionamento que você pode ter hoje no digital como prestador de serviços. Não tem nada a ver sobre se especializar em uma área, como se tornar copy, gestor de tráfego, etc. Disparado, o que recomendo que você faça e que os americanos já estão fazendo é você se tornar um profissional full stack. Um cara que domina todas as grandes áreas do digital, o 80-20 que interessa e que é percebido com altíssimo valor percebido. Porque ele sozinho consegue fazer um negócio funcionar no digital. Inclusive, eu tenho uma super aula gratuita disponível para você assistir, que está na descrição desse vídeo aqui, se chama A Nova Profissão do Digital. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, espero que ainda esteja lá. Se não, sinto muito, quem sabe outro dia. Mas se você tiver ele disponível, vai lá, porque eu vou te falar. Ali vai te ensinar a você se tornar uma máquina ultra desejado no digital e se tornar completo. Corre para fazer isso agora mesmo, antes que saia do ar. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse livro aqui. Depois leia, tem as versões aí. Só cuidado com qual versão você vai comprar, vai ler, enfim, na internet tem também. Você pode comprar para Kindle, enfim, mas você precisa entender como se posicionar na mente das pessoas, tá bom? E é isso, senhoras e senhores. Fica com Deus. Eu espero que você deixe aí nos comentários se você gostou, o que você mais aprendeu e principalmente fala pra mim qual livro que vocês querem que eu analise. Eu tô aqui para servi-los, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.